Bacana, tem uma ampla experiência então aí no mercado, né, e podendo apoiar aí seus clientes. Eu te convidei aí para entender, né? Eu, por exemplo, hoje eu sou psicólogo clínico e eu sempre tenho muita dúvida. Se MEI pode, não pode, qual que é a melhor forma, se é sem um CNPJ simples nacional e somente fazendo ali a tributação comum, né? Assim, existem muitas dúvidas e eu ouço isso não apenas né, dúvida apenas minha, mas dúvida de colegas também de profissão, né? Não só Uhum. o psicólogo, como outros profissionais aí que atendem de maneira autônoma, como nutricionista, fono e assim por diante. Eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente qual que é a melhor forma e o que você recomenda. Essa questão de ser de se ter a melhor forma, ela é muito complexa, né? Porque cada empresa é uma empresa, a gente não pode analisar por ramo ou por atividade. Então, não é porque a empresa do Vinícius é uma empresa do Simples Nacional que para ele está totalmente adequada para o fulano também será uma empresa do Simples Nacional. Pode ser que, por conta da receita dele e despesas, pode ser que seja melhor ele ficar entre lucro presumido ou propriamente no lucro real. No Brasil, a gente tem alguns tipos de tributação, que são eles Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. O lucro arbitrado, a gente não Certo. fala muito dele, porque ele é pouco convencional. Os outros, a gente fala mais, né? Só que cada um deles tem a sua particularidade e a sua complexidade. Então, digamos que um Simples Nacional, teoricamente, ele seria mais simples do que uma empresa do lucro real. Mas nem sempre é assim. Bom, então voltando, Certo. todas as profissões que são regulamentadas, e quais são elas? Todas as profissões que existe um conselho regional por trás, desde 2017, eles não podem mais ser MEI. Então, Certo. até 2017, você, por exemplo, poderia ser MEI. Eu também, né? Sim. Haja vista se tivesse um faturamento que não ultrapassasse aquele valor daquele ano, né? Hoje o MEI ele está enquadrado num faturamento de R$ 81.000. Então, a Certo. gente já parte do começo aí de que não pode ser MEI, tá? Então, não tem o que se falar. A partir daí, a gente começa a falar se é mais benéfico você ser um autônomo ou você ter um CNPJ, né? Certo. E aí é onde mora a grande questão. As pessoas ainda acham que ser um autônomo é mais vantajoso. Só que não é. Hum, Por quê? Porque um autônomo, ele precisa. Vamos supor que certo. eu contrato você como autônomo, tá? Sim. Eu preciso reter todos os impostos que você pagaria, só que se inverte a obrigatoriedade do pagamento, aliás, do envio do valor, é minha, de quem contratou os seus serviços, Certo. tá? Então, Então, só para eu tirar uma dúvida, então, se você vai contratar sessões comigo, então a responsabilidade fiscal ela é sua, é isso? Eu não entendi muito bem. sim, quando eu for Uhum. fazer o pagamento, vamos supor que Certo, a sua sessão custe R$ 500. Desses sim, R$ 500, eu preciso fazer a retenção do INSS e do imposto de renda, caso você atinja o imposto de renda. entendi. E aí eu repasso esses valores para o governo, né, para os órgãos fiscalizadores. Eu vou lá e vou te pagar o valor líquido. E o Entendi, restante, que são os impostos, a obrigatoriedade é minha como entendi. contratante. É claro que
existem alguns casos de algumas pessoas se prevalecerem dessa justificativa e não recolherem os valores, tá? Entendi. E aí a gente tem que lembrar que, no caso da pessoa não recolher esses valores, ele está cometendo um crime de improbidade administrativa, né? Uma vez que você tem que repassar para os cofres aquele valor que você reteve. Então, é muito importante que, neste caso, você, né, que é o que está prestando o serviço, peça os documentos comprobatórios de que, olha, foi recolhido os valores e está tudo ok com a sua prestação de serviço. Tá? Entendi. Só mais uma dúvida, assim. Então, se, por exemplo, para eu ser autônomo, eu preciso ter CNPJ ou eu posso emitir as notas de prestador de serviço pelo meu próprio CPF? Você pode, para você ser autônomo, você precisa de um cadastro na prefeitura, tá? Certo. Você vai lá, faz todo um cadastro, eles vão reconhecer você como autônomo, e a partir daí você começa a emitir um documento chamado RPA, que é o recibo, que é o recibo para os autônomos, né? E aí lá vai ter todos os valores que você prestou de serviço, e aí eu, como tomador do seu serviço, preciso fazer todas as retenções e recolhimento. Entendi. Bacana. E sobre regime tributário, qual que você acha mais adequado para a minha atividade de psicólogo? Então, deixa eu voltar um pouquinho antes. Tá bom, por favor. Fica à vontade. Existem algumas regras e naturezas jurídicas para uma empresa, né? Então, você pode ser um empresário individual, você pode ter uma empresa de sociedade limitada, você pode ter uma empresa de sociedade limitada unipessoal, que é a modalidade que veio para substituir as empresas que eram chamadas antigamente de EIRELI, né? Só que com um benefício. Por quê? As empresas que eram abertas como EIRELI, você tinha uma obrigatoriedade de capital social de 100 salários mínimos. Então, você tinha que aportar na empresa, se fosse hoje, R$132 mil, que é praticamente inviável, né? Haja vista que estamos falando de empresas menores, né? Então, a sociedade limitada unipessoal, ela veio substituir isso. E como o próprio nome diz, ela é unipessoal. Então, ela é de um único sócio. Porém, eu não tenho a limitação de um valor para o capital social. Eu posso abrir como capital de, por exemplo, R$1.000. Depois disso, nós temos as sociedades simples e as sociedades anônimas, né? Que aí são as empresas maiores, e aí pode ser sociedade anônima fechada, sociedade anônima aberta. Então, estas são as naturezas jurídicas para se abrir uma empresa. É claro que cada uma delas tem também a sua particularidade, e depois a gente pode fazer uma outra live para explicar, porque, por exemplo... É muita coisa, né? É muita coisa, Mas, por exemplo, tem alguma natureza jurídica que quando você abre a empresa e caso a sua empresa deva alguma coisa para o seu fornecedor, o fornecedor pode executar a dívida de você, pessoa física. Então, existem algumas maneiras de, algumas naturezas jurídicas de você blindar isso. Blindar no sentido de, olha, quem está devendo isso não sou eu, pessoa física. Quem deve isso é a pessoa jurídica. Então, quem deve responder por essa dívida é, obviamente, a pessoa jurídica. E aí, por essa complexidade toda, que seria bom a gente fazer uma live para falar só disso. Porque é muito complexo mesmo. Então, vamos entrar efetivamente no melhor valores. regime, né? No melhor regime. Eu, em disparado, para todos os meus clientes, eu já recomendo que ele tenha um CNPJ.
tá? Certo. É claro que, de novo, a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada, mas olhando de cara já é melhor e mais benéfico que você tenha um CNPJ. Por quê? Vamos voltar de novo ao exemplo, ao seu exemplo. Vamos supor que você queira abrir, ser um autônomo, né? Então você vai precisar ir lá na prefeitura, fazer toda o cadastro na prefeitura e tudo É o mais. CMV que chama esse cadastro? É o cadastro imobiliário, algo. Na verdade é CCM, né? Cadastro CCN, imobiliário. isso. Isso. Mas o autônomo, ele precisa fazer alguns outros cadastros, né? Tá. Então, vamos falar sobre tributação. Um autônomo, ele vai ter uma tributação de INSS de 20%. Começa por aí. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha emitido um RPA de 15 mil, tá? Você vai ter 20% de INSS. Mas calma, não é 20% em cima dos 15 mil. Por quê? Porque o INSS diz assim, olha, para quem é autônomo, existe um teto de tributação. O teto de tributação é R$ 7.507, né? Hoje, vigente. Isso, aí sim, nessa base eu jogo os 20%, que vai me dar 1.501,50, tá? Então, não importa o quanto mais você fature além dos 7.509, você vai pagar exatamente os 1.501,50. Claro, vai sempre respeitar aquele teto do INSS. E aí, em cima desses 15 mil, você vai ter o imposto de renda retido na fonte. Que como é o cálculo? Eu vou pegar todo o seu faturamento, vou retirar o quanto que você pagou de INSS, que nesse caso foi 1.550, 1.501,50. Ele vai me dar uma base. Dessa base, eu vou jogar lá na tabela do imposto de renda e verificar qual alíquota você se enquadra. Geralmente, para esse número, você vai para os 27,5% de imposto de renda. Tá? Aí você tem os Pegar a última 27,5%. faixa logo, né? Você já vai para a última faixa. Exatamente, exatamente. Então, você vai lá para a última faixa, você ainda tem um valor a deduzir, né? Mas, nesse caso dos 15 mil, você pagaria um imposto de renda retido na fonte de R$ 2.827,13. Então, Entendi. relembrando, você vai ter aí um INSS de 1.501,50 mais R$ 2.827,13 de imposto de renda retido na fonte. Lembrando que há algumas prefeituras que isentam o profissional autônomo do recolhimento do ISS, mas há prefeituras que dizem não, você vai ter que pagar. E aí a gente precisa lembrar que o ISS ele transita entre 2% e 5%. Então, nesse caso, vamos supor que você tenha que recolher 5% de ISS. Em cima desse faturamento de 15 mil, você já teria mais R$ 750 de imposto de ISS. Somando tudo, você tem um valor de R$ 5.078,63 de imposto sendo autônomo. Vale a pena? Nossa. Você trabalha para pagar só imposto, né? Porque, meu Deus, como assim? Exatamente. Caramba. E aí, é por isso que é muito importante que estes profissionais procurem um profissional, um contador, para que ele faça toda essa análise, porque muitas das vezes você está pagando um imposto que não tem necessidade, entendeu? Não há necessidade mesmo. E aí eu vou te mostrar agora o porquê. Aí eu te apresento todos esses números e digo para você, olha, Vinícius, você tem a possibilidade de abrir um CNPJ. Aí muitos dos contribuintes, né, dos clientes, eles acham assim, mas para abrir uma empresa eu vou ter o custo da abertura da empresa, eu vou ter o custo do contador, né?
De fato, você vai ter todos esses custos. Só que, no decorrer do ano, isso vai se diluir e, com certeza, lá no final do ano, aliás, dentro do mês, você já vai ver um ganho financeiro nisso. Por quê? Tá. Porque, no seu caso, você poderia ser uma empresa do Simples Nacional. E Sim. você sendo uma empresa do Simples Nacional no anexo 3, você começaria a recolher o seu imposto com base na alíquota de 6%. Ou seja, Ela varia essa alíquota ou ela é sempre 6%? não, Dependente de quanto ela eu faturo, varia. por exemplo. Não, ela varia e ela é progressiva, tá? Então, a Tá. sua primeira alíquota seria de 6%. Só que essa alíquota, ela engloba um faturamento de até 180 mil. Então, até um faturamento de 180 mil, você está dentro dos 6%. Então, vamos supor, para você chegar aí no 180 mil, você precisa de alguns meses ou até um ano e pouco, dependendo do valor que você for faturar. Então, aí você já tem Seria 15 mil por mês o teto, um para dar 180 mil, né? exatamente, que é o Tá. número aqui que eu estou colocando para você. Então, Uhum. durante um ano, você está ali contemplado nos 6%. E aí, o que acontece? É importante salientar que a gente vai entrar nesse aspecto de fator R e tudo mais, mas o psicólogo, ele para se adequar e poder entrar no anexo 3, ele precisa ter o fator R, né? Que aí eu vou explicar daqui a Seria pouquinho. isso. Tá bom. Mas vamos supor que agora você está lá no Simples Nacional, que você está no anexo 3 e tudo certo. Então, o que você teria ali? O seu INSS, né? Você tem que lembrar que toda empresa, ainda mais sendo uma empresa de sociedade limitada unipessoal, você é obrigado a ter Prolabore. Por quê? A legislação diz o seguinte: se você é o único sócio, então, obviamente, que você trabalha para a sociedade. E você trabalhando para a sociedade, você precisa ter um ganho dela. E para você ter ganho, você precisa ter o Prolabore. E aí, esse Prolabore, ele precisa ser no mínimo de um salário mínimo. Nesse caso, agora, então, 1.320, tá? Tá. E aí, em cima desses 1.320, você vai ter um percentual de INSS de 11%. Então, só para relembrar, a gente está falando de um autônomo que tem 20% de INSS para uma pessoa jurídica que começa, aliás, que tem 11% em cima do seu Prolabore. Começa por aí. Tá. Que é baseado no mínimo, né? É baseado no Tá. mínimo, tá? E Tá bom. aí eu, Rodrigo, sempre digo e recomendo para os meus clientes que ele tenha esse Prolabore de um salário mínimo. Por quê? Porque todo final de mês eu faço a contabilidade do cliente e lá na contabilidade ele vai ter, né, se tudo transcorrer bem, ele vai ter um lucro. Esse lucro contábil eu posso transferir para o sócio da empresa isento de imposto de renda. Então, é o chamado distribuição de lucros e dividendos, que hoje ainda não é tributado. Tem uma PEC lá na Câmara que eles estão analisando para começar a tributar lucros e dividendos. Mas isso ainda está longe de ser levado em pauta, definido, debatido, enfim. E eu, Rodrigo, não acredito que isso vigore, tá? Entendi. Então, voltando de novo lá para o Simples Nacional. Então, você vai ter o seu Prolabore de 11% e você vai ter o seu imposto, que é chamado DAS, né? De 6%. Então, 6% em cima aí dos 15 mil,
Deixa eu só me Se certificar. eu faturar 15 mil, né? Porque se eu faturar 10 mil, aí vai ser, ele Em vai cima, variar com base no fechamento mensal. É isso? exatamente, Ah, tá. exatamente. Ele varia com base no seu faturamento. Tá Então, bom. neste caso de sendo os 15 mil, você teria um imposto de R$ 900. Tá. Tá? Então, o total aí que você teria de imposto seria de R$ 1.045,20. Se você for pegar os 5.078,63 que você recolheria sendo autônomo, fica Sim. claro e mais do que comprovado que você ter um CNPJ é muito mais vantajoso. Você teria uma economia de 79,42% dos impostos. Quase Verdade. 80%. É um impacto financeiro muito grande. Muito A grande. gente olhando por mês já é grande, imagina no montante do ano, né? No fechamento do ano. Mas Exatamente. me diz uma dúvida, assim, fala uma dúvida. Como simples nacional, dá para contratar funcionário? Vamos supor, eu quero abrir uma clínica, colocar uma recepcionista ou algum assistente, eu consigo? E como que funciona a tributação? Muda? Então, a tributação da empresa, ela não muda sendo do Simples Nacional, tá? Tá. E você pode ter até nove profissionais com você. Então, a contratação é a contratação convencional. Você tem que pegar toda a documentação do funcionário, tem a admissibilidade, né? Vai lá até o médico para fazer a admissão, assina todos os documentos, entrega o e-social, aquela coisa toda, e aí ele começa a ser seu funcionário. Isso não impacta a tributação da empresa. Não tem impacto nenhum, Entendi. Tá. tá? Mas aí, agora eu vou entrar um pouco aí no trabalho que você presta, para falar a verdade. Se eu tenho essa parte aí do Simples Nacional, que a Porto Belo, né, que é a sua consultoria está fazendo, tenho também 2, 3 funcionários, uma vez que eu posso contratar até 9 funcionários. Como que faço? Eu estou pensando aqui na parte de não só de tributação, mas de administração desses profissionais também. Como que funciona o trabalho hoje que a Porto Belo oferece, tanto para mim, nessa parte da melhor forma, a melhor forma de tributação, até como que eu posso aí conduzir essa administração de pessoal? Então, nós oferecemos os trabalhos propriamente dito de contabilidade, né? Então, lá dentro a gente tem a própria contabilidade, o fiscal da empresa, o trabalhista, a gente faz todo o assessoramento de como é feita a contratação propriamente dita, a gente faz até uma interface entre o empregador e o empregado, né? A gente tenta diminuir ao máximo o trabalho do empresário. A gente também oferece um trabalho de BPO financeiro. O que é isso? Toda empresa vai ter o seu financeiro, né? Certo. Então, e o que eu digo para todos os meus clientes, vocês precisam ficar focados na operação de vocês. Vocês não precisam perder tempo para entender da contabilidade. É claro que você ter um mínimo de conhecimento é bom para que você debata os assuntos e até entenda aqueles números, né? Porque estamos falando de contabilidade, é um número. Aquele número ele precisa ser analisado. Sim. Mas, mesmo assim, não há lógica alguma que você seja o expert de contabilidade. Porque se você for, teoricamente, você não precisaria de um contador, né? Então, eu digo sempre, foquem no trabalho de vocês. E toda essa parte que, digamos, seja burocrática, a gente cuida. E a parte financeira é uma delas. Veja, vamos supor que você tenha uma clínica e você tem aí os seus 9 funcionários e você
sei lá, na sua carteira, no mês, você atendeu, sei lá, 500 pessoas. Estamos falando de 500 notas fiscais, estamos falando de 500 boletos, estamos falando de 500 entradas no seu banco. E isso precisa de alguém para monitorar, né? Porque você precisa ficar atento ao seu contas a receber, ao seu contas a pagar. E o financeiro é uma área muito sensível dentro de uma empresa, muito sensível. Né? Você precisa ter alguém ali de muita confiança. Por quê? Como eu te disse lá no início, eu fui auditor. Tudo, né? Uma fraude, ela começa ali no financeiro, sabe? Esses dias eu fui... eu tive um encontro, uma reunião com um amigo meu que também foi auditor, e ele estava dizendo de uma fraude que aconteceu dentro do financeiro de uma pessoa que trabalhava na empresa há anos. E aí, como que se dá esse mecanismo, né? Geralmente, uma fraude ela vai começando de pouquinho. Então, vamos supor que o seu faturamento seja de 200 mil reais. Ninguém vai cometer uma fraude de, eu vou retirar 50 mil. Não. Eu vou tirar 500, 1.200, 1.300. E aí, o empresário, ele está focado, de novo, na operação. Muitas das vezes, ele vai deixando esse financeiro de lado. E aí, quando ele percebe, existe lá uma fraude, que muitas das vezes é gigante. No caso dessa empresa, que não é uma empresa grande, o rombo foi de 150 mil reais, né? Então é bem grande. E passou. E passou por quê? Primeiro porque o dono, né, o sócio, não faz um mínimo de análise daquilo, né? Porque dentro da auditoria a gente fala que todo o trabalho ele precisa ser segregado e fiscalizado. Então, assim, no financeiro, a pessoa que imputa a nota no sistema não pode ser a mesma pessoa que paga aquela nota. Obviamente, não pode ser a mesma pessoa que... Não dá para otimizar o processo, né? Tem que garantir a segurança dele. Exatamente. E aí você precisa de uma outra pessoa que vá lá, impute aquilo lá no sistema, vai estar lá tudo dentro do banco, e somente alguém de alto escalão para poder entrar naquele borderô e efetivamente fazer o pagamento, entendeu? Entendi. Muitas pessoas falam assim, pode ser que isso não haja fraude? Não. Pode ser que aconteça? Pode. Mas as chances são infinitamente menores do que uma única pessoa fazendo todo o processo. Entendeu? Então, probabilidades, né? Então, hoje a gente vende também este trabalho que ter uma pessoa ali focada somente para fazer o seu financeiro. Que, no nosso caso, é muito bom também, porque na hora que a pessoa está emitindo uma nota fiscal, muitas das vezes a pessoa emite nota errada, né? E aí, assim, depois que você emitiu a nota, no caso de prestação de serviço, e o serviço já foi prestado, é muito difícil que você cancele aquela nota. Na verdade, você nem deveria cancelar aquela nota. Porque se você já prestou o serviço, já prestou. Então, você precisa ter uma análise prévia de tudo aquilo. E se você tem um profissional que já é da contabilidade fazendo aquilo, as chances de ter algum erro é quase zero, né? Porque ele já sabe qual é o serviço que ele precisa colocar ali, ele já sabe que, sendo uma empresa do Simples Nacional, eu não posso destacar imposto, né? Eu não posso, porque o imposto dele vai ser recolhido no DAS, todos os impostos dentro de uma única guia. Então, a gente também tem esse trabalho de BPO financeiro. Interessante, bacana, hein? Acho que assim, a gente conseguiu explanar aí bastante sobre as diferenças entre as modalidades, principalmente entre autônomo e PJ, né? O Simples Nacional, acho que sem dúvida, como eu posso dizer, deixa eu encontrar a palavra certa, né?
é sem dúvida muito mais vantajoso ter um simples nacional. É, e interessante, né? Como você acabou de falar, sendo um simples nacional, como que também a Porto Belo consegue apoiar aí para a gente, a profissional aí, né, PJ, então que a gente pode contar aí com serviços de ponta a ponta, né, num processo todo de administração de pessoal, pagamento, a parte financeira. Exatamente. Agora, eu vou entrar numa parte polêmica, sim, mas é só para entender um pouco dos diferenciais. Então, hoje a gente tem no mercado empresas, né, de tecnologia, em contabilidade, que oferecem toda essa frente. Não vamos falar nome, né, por uma questão ética, mas qual que são os diferenciais? O que você vê que essas empresas fazem e quais são os diferenciais aí que você entende que hoje é as suas forças? São, né? Então, é, eu digo que o meu diferencial é o atendimento, né? Então, assim, Certo. todos os meus clientes, seja na Porto Belo ou em todas as outras empresas que eu passei, sempre foi o atendimento. E aí, qual que é a grande diferença dessas empresas hoje que fazem essas contabilidades? Eles não te dão Rodrigo, essa... eu vou pedir para você, Rodrigo, eu vou pedir para você Sim? repetir essa fala, essa explanação sobre isso, porque seu áudio cortou, tá? Tá bom. Então, agora que melhorou, para você poder voltar e falar. Tá bom. Oi. Então, o meu diferencial, aliás, o diferencial da Porto Belo é efetivamente a resposta que a gente dá para o cliente, né? A gente, eu tenho uma coisa que, se o cliente está com algum problema, eu não posso simplesmente, deu o meu horário e eu vou, olha, estou desligando tudo e estou indo embora. Não, eu não tenho isso. O meu grande diferencial é efetivamente a assessoria, né? Eu estou do lado do profissional a qualquer momento. E, por exemplo, ontem eu fiquei com uma cliente até era 9 horas da noite e eu conversando com ela sobre várias questões e eu estava ali presente. E aí, quando a gente olha para essas outras empresas que prestam, digamos, né, prestam esse serviço de contabilidade, é como a gente fala, como se fosse uma linha de produção. Por exemplo, o Vinícius tem a empresa lá, vai mandar a documentação, eles vão pegar aquilo lá, eles vão olhar, eles vão fazer o imposto, eles vão te entregar o imposto. E as pessoas precisam entender que a contabilidade não é entrega de imposto. A contabilidade é também a entrega de imposto, mas é a assessoria para o cliente. Eu preciso entender da atividade do meu cliente para fazer com que ele cresça. E, obviamente, ele crescendo, eu também cresço. Por quê? Ele crescendo, ele vai ter mais contratação de funcionário, ele vai ter mais faturamento. E isso eu consigo sentar com ele e mostrar, olha, o meu trabalho, que hoje é X, aumentou para X ao quadrado. Então, nós precisamos falar de aumento de honorário. Então, o que a gente vê muito hoje são escritórios focados em entregar impostos. E eu não defendo isso, né? Eu não consigo entender como um empresário fica contente só de receber impostos. E detalhe, eu tenho recebido muito feedback e até alguns clientes que são dessas contabilidades, digamos, linha de produção, e, Ou e muito eles robotizadas, né? Muito robotizados. automatizado. Exatamente. E eles dizem exatamente isso. Olha, eu não tenho assessoria. Quando eu ligo, é muito difícil alguém me atende. Se alguém me atende, não sabe do que é a minha empresa, do que a minha empresa está falando, do que a minha empresa precisa. Então, é uma questão somente de
fazer aquilo realmente por linha de produção, entendeu? Então, eu consigo... eu acabei de ter um cliente, fechar um cliente, e ele disse exatamente isso. Olha, eu gostei muito de toda a explicação que você me deu, né, de toda a assessoria, mesmo eu não sendo seu cliente, e é por conta disso que agora eu quero me tornar seu cliente, porque você me deu toda a explicação que nunca nenhum contador me disse. Então, não entra na minha cabeça como que você não senta com seu cliente para fazer toda essa explicação. Você precisa demonstrar para ele o que é melhor e o que não é. Não, mas eu quero isso. Tá bom, então você quer isso? Ok, você pode seguir. Mas eu preciso te demonstrar que não é aquilo, né? Que ele não é o melhor caminho. Ótimo. É bem importante isso. Eu, né, como um profissional que preciso desse serviço, já trabalhei com diversos fornecedores e esse ponto que você trouxe ele é muito importante. A gente às vezes fica deslumbrado, né, pelo marketing dessas grandes organizações e organizações que despontam aí com soluções mais digitais, tecnológicas, mas na prática você vai vendo que o pré-vendas até funciona, mas no pós-venda, né, no dia a dia, nas problemáticas que surgem, né, nas adversidades do trabalho, da profissão de qualquer pessoa, que essas empresas não se importam tanto, né, e acaba a gente se tornando um pouco mais número. E sim, hoje eu, por exemplo, prezo muito por uma empresa que possa aí me atender, me acompanhar, tá junto, sabe? Eu ter um problema e falar assim, olha, buscar o entendimento para uma melhor solução, acho que isso é fundamental, né? Esse é o diferencial. E com certeza eu acho que é essa direção, sabe? O caminho para você realmente conseguir chegar onde que você quer. E você quer trazer mais algum ponto, algo que a gente deixou passar, que você acha super relevante falar para os profissionais autônomos? Fica à Sim, vontade. sim. Vamos voltar um pouquinho lá no Simples É, Nacional, porque lembra que a gente comentou do fator R? é, O fator R, o que é? No caso dos psicólogos, eles podem entrar para o Simples Nacional e eles podem estar no anexo 3 ou no anexo 5. Qual que é a diferença de um para o outro? O anexo 3, você começa a sua tributação com 5%. E no anexo 5, você começa a sua tributação com 15,5%. Só que, o que a Receita Federal determina? Que para você estar lá no Simples Nacional, anexo 3, você precisa ter uma folha de pagamento ou um prolabore de 28% do seu faturamento. Precisa ser 28% ou maior do que 28%. Então, vamos supor lá, de novo, nos seus 15 mil. Né? eu ia pedir um exemplo, porque deu um nó. Exatamente. Você tem os 15 mil, significa Certo, que você vai ter que ter de prolabore 4.200. certo. Tá? 4.200. Isso vai te gerar um INSS e um imposto de renda retido na fonte. Mas, mesmo assim, você é melhor estar numa PJ do que sendo um autônomo. Não sei se ficou claro. Para você estar no Simples Nacional, existem algumas atividades que eles têm concomitância. Então, eles podem estar num anexo e em outro. Se pode estar no anexo 3 e no anexo 5. Para você estar no anexo 3, você precisa ter uma despesa com folha de pagamento com seus funcionários, ou, se você não tiver funcionário, você precisa ter um prolabore de, no mínimo, 28% do seu faturamento. Sendo assim, você tem resguardado os seus 6% de imposto sobre o seu faturamento. Agora entendi. Bacana, hein?
entendeu? Bem Mas bacana. é importante salientar que, mesmo assim, mesmo você tendo esse aumento de imposto, ainda é mais vantajoso você ser um PJ do Simples Nacional Anexo 3 do que você ser um autônomo. Faz sentido mesmo, porque na conta, né, nas porcentagens, nas quantidades de tributações, realmente faz mais sentido. Ah, que Exatamente. bacana. É, eu particularmente sempre tenho muita dúvida sobre essa parte mais de contas, contabilidade financeira, né? Não porque eu acredito que o psicólogo não pode conhecer também dessa parte, né? Mas realmente é complexa a tributação mesmo, né, no Brasil. Então, nada melhor do que a gente contar com alguém aí que pode ajudar nesse entendimento, no que é melhor para a gente. Eu acho que é uma força aí dos profissionais unidos, né? Você gostaria, eu particularmente esgotei todas as minhas perguntas, mas eu gostaria de saber se você quer trazer algum outro ponto que você acha relevante, ou falar um pouquinho mais até da sua empresa. Fica à vontade. Eu acho que a gente detalhou bem essa questão dos Uhum. psicólogos. A live foi mais para a gente falar referente à sua profissão, né? Sobre a sua área. Certo. Lembrando que a Porto Belo ela é uma empresa prestadora de serviços na área contábil e com mais enfoque até para a área da saúde, né? Porque médicos e dentistas eles podem usufruir de um benefício fiscal. Lembrando que esse benefício fiscal, obviamente, é totalmente lícito, legal, e Certo. somente houve um estudo que levantou essa questão e somente 7% dos contadores conhecem dessa sistemática que faz com que um médico e um dentista tenham menos de 75%, aliás, tenham até 75% de economia no recolhimento de imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Isso é a gente pode fazer uma outra live, Sei. ela é muito mais complexa, mas é super válido e, obviamente, eu fiz um estudo até para um cliente e durante 5 anos, ele entrando para este regime de redução, ele economizaria R$ 400 mil. Então, Nossa, bem relevante. Deve é comprar muito um relevante. apartamento, né? Em Exatamente, São Paulo, pelo menos. exatamente. Então, Mas sim, uma próxima live a gente pode aprofundar um pouco mais. E até tem uma curiosidade assim que me bateu agora, né? Porque a gente vai ouvindo falando de boca a boca, de colegas de trabalho. Mas existe algum indicador que mostra qual a porcentagem de profissionais que poderiam estar melhor enquadrados ou não? Você sabe se existe esse dado? em qual sentido? Como assim? Tipo, hoje eu tenho vou falar hipoteticamente, mas eu tenho 400 mil psicólogos no país. Lógico, tem uma parcela que trabalha CLT, que trabalha dentro de RH ou dentro de instituições afins, Uhum. mas uma parcela aí que trabalha como autônomo. Dessa parcela que trabalha como autônomo, vamos supor que seja 100 mil pessoas. Se esse pessoal existe algum estudo que mostra se esse pessoal trabalha, sei lá, 50% trabalha como autônomo, enquanto os outros 50% num regime simples nacional. Existem essas curiosidades ou não? Eu pergunto Eu, mais por curiosidade mesmo. para a sua área, eu não conheço esse índice. Tá. Mas eu acredito que haja algum parâmetro para ser analisado. A gente pode até marcar uma próxima e aí a gente discute esse assunto também. Tá ótimo, então. Então, a gente chegou ao final, né? Muito obrigado pela disponibilidade, pela participação. E vamos continuar aí aprofundando mais nesse mundo incrível aí de contabilidade. Tá Vamos, certo? com certeza. Obrigado, Vinícius. A gente se Obrigado, Rodrigo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tá.